os 5 ministérios chamados, ofícios e propósitos no corpo de Cristo. Introdução. Quando observamos o desenvolvimento da Igreja no Novo Testamento, percebemos que Deus não chamou todos os seus filhos para exercerem a mesma função. O corpo de Cristo é formado por muitos membros, com diferentes dons, diferentes responsabilidades e diferentes expressões de serviço. Cada pessoa possui um lugar e uma contribuição específica dentro do propósito de Deus. Entre as diversas manifestações ministeriais apresentadas nas Escrituras, encontramos uma estrutura especialmente significativa em Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse texto apresenta aquilo que tradicionalmente chamamos de os 5 ministérios ou os 5 ofícios ministeriais. É importante compreender que esses ministérios não foram estabelecidos para criar títulos, posições de prestígio ou níveis de superioridade espiritual. O propósito apresentado pelo apóstolo Paulo é muito mais profundo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o ministério não existe para exaltar o ministro, mas para servir a igreja, capacitar os santos e cooperar com o crescimento do corpo de Cristo. Os 5 ministérios podem ser compreendidos como diferentes expressões da missão de Cristo, realizada por meio de pessoas chamadas e capacitadas pelo Espírito Santo. O apóstolo estabelece fundamentos e amplia a obra. O profeta comunica a direção e a perspectiva de Deus. O mestre ensina e estabelece a verdade. O evangelista proclama as boas novas e alcança os que estão distantes. E o pastor cuida, protege, alimenta e conduz o rebanho. Embora possamos estudar cada ofício separadamente, não devemos imaginar que eles funcionem de maneira isolada. Existe uma profunda interdependência entre eles. O apostólico precisa da verdade profética, o profético precisa de fundamento doutrinário, o mestre precisa comunicar uma verdade que também alcance os corações, o evangelista precisa conduzir os novos convertidos ao amadurecimento e o pastor precisa preparar o rebanho para cumprir sua missão. Em Efésios 4, Paulo apresenta uma visão de igreja que cresce de maneira equilibrada. O objetivo final é que os santos sejam aperfeiçoados, que o corpo seja edificado e que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, estudar os 5 ministérios é estudar uma parte importante do projeto de Deus para a edificação da igreja. Não se trata simplesmente de descobrir quem ocupa determinado cargo, mas de compreender como cada chamado coopera para que Cristo seja conhecido, a igreja seja fortalecida e o reino de Deus avance. O ofício apostólico, o primeiro ministério apresentado em Efésios 4:11, é o apostólico. A palavra apóstolo carrega a ideia de alguém enviado com uma missão. No Novo Testamento, encontramos os apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, especialmente os 12, que tiveram uma função singular na fundação e no testemunho da igreja primitiva. Jesus chamou os 12 para estarem com ele e depois os enviou para anunciar o reino. Após a ressurreição, essa dimensão do envio tornou-se ainda mais evidente. Em Mateus 28, Cristo ordenou aos seus discípulos que fossem e fizessem discípulos de todas as nações. O ministério apostólico possui, portanto, uma forte dimensão de envio, fundamento, liderança, expansão e estabelecimento. O apóstolo Paulo é um exemplo marcante. Ele recebeu um chamado para levar o evangelho aos gentios e participou da implantação de comunidades cristãs em diferentes regiões. Em suas cartas, vemos sua preocupação não apenas em anunciar Cristo, mas também em estabelecer fundamentos doutrinários, corrigir problemas, formar líderes e fortalecer as igrejas. Em 1 Coríntios 3:10, Paulo utiliza a imagem de um construtor
e afirma que lançou o fundamento como prudente construtor. Essa linguagem ajuda a compreender uma característica importante do ministério apostólico: estabelecer fundamentos para que a obra possa crescer de maneira saudável. O verdadeiro espírito apostólico não é caracterizado pelo desejo de controlar pessoas, mas pela disposição de servir ao propósito de Deus. O apóstolo não é alguém que simplesmente ocupa uma posição elevada. É alguém que carrega responsabilidade pela expansão e pela edificação da obra. Uma dimensão importante desse ministério é a capacidade de enxergar além do presente. O apostólico geralmente possui uma visão de expansão, identificação de oportunidades, formação de pessoas e estabelecimento de estruturas que permitam que a missão avance. Entretanto, existe um perigo quando o chamado apostólico é confundido com autoridade absoluta. Nenhum ministro está acima das Escrituras, acima de Cristo ou acima da necessidade de prestação de contas. Toda autoridade ministerial deve permanecer debaixo da autoridade do Senhor. O ministério apostólico pergunta: onde precisamos estabelecer fundamentos? Onde Deus está enviando a igreja? O que precisa ser iniciado, organizado, fortalecido ou multiplicado? Seu propósito não é criar dependência do líder, mas preparar pessoas para o serviço. O verdadeiro apostólico gera outros trabalhadores, estabelece fundamentos e abre caminhos para que o evangelho alcance novos lugares. O ofício profético. O segundo ministério é o profético. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos a atuação dos profetas como instrumentos de Deus para transmitir sua palavra, chamar o povo ao arrependimento, confrontar o pecado, revelar a vontade divina em situações específicas e fortalecer aqueles que permaneciam fiéis. No Novo Testamento, o ministério profético continua presente. Em Atos 13, por exemplo, encontramos profetas e mestres reunidos na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo direcionou a separação de Barnabé e Saulo para uma obra específica. O ministério profético está profundamente relacionado à percepção espiritual. Proclamação da verdade, direção, exortação, edificação e chamado à fidelidade. Em 1 Coríntios 14, Paulo ensina que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa definição é fundamental porque nos ajuda a perceber que a profecia bíblica não deve ser reduzida a previsões sobre o futuro. O profético possui a capacidade de trazer à luz aquilo que precisa ser confrontado. Ele chama a igreja de volta à palavra, desperta a consciência espiritual e aponta para aquilo que Deus deseja realizar. Um verdadeiro ministério profético não trabalha para alimentar curiosidade, medo ou dependência emocional. Seu centro deve ser Deus e sua palavra. A verdadeira voz profética não substitui as Escrituras. Ela conduz as pessoas à fidelidade às Escrituras. Por isso, toda manifestação profética precisa ser examinada. Paulo orienta em 1 Coríntios 14, 29 que falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Isso demonstra que a existência de uma experiência espiritual não elimina a necessidade de discernimento. O profeta precisa ter coragem para falar a verdade, mas também precisa ter caráter para falar a verdade com amor. O objetivo não é ferir pessoas, demonstrar superioridade ou produzir espetáculo espiritual. O propósito é edificar o corpo de Cristo. O ministério profético pergunta: o que Deus deseja destacar nesse momento? Onde a igreja precisa despertar? O que precisa ser corrigido? Que verdade precisa ser novamente proclamada? O profético saudável ajuda a igreja a não perder sua sensibilidade espiritual. Ele desperta, confronta, consola, encoraja e direciona, sempre submetido à palavra de Deus. O ofício de mestre. O terceiro ministério é o de mestre. Embora muitas traduções apresentem pastores e mestres em sequência, o ministério de ensino possui uma importância própria na edificação da igreja.
O mestre trabalha com a compreensão da palavra de Deus. Ele procura interpretar corretamente as Escrituras, organizar conceitos, esclarecer doutrinas e ajudar os cristãos a desenvolverem maturidade espiritual. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso demonstra que o ensino bíblico não é um exercício meramente intelectual. Ele tem como finalidade transformar a vida. O mestre ajuda o cristão a compreender não apenas o que a Bíblia diz, mas também o significado daquilo que ela diz e como essa verdade deve ser aplicada à vida. Uma igreja sem ensino sólido pode tornar-se vulnerável a qualquer vento de doutrina. Por isso, em Efésios 4,14, Paulo afirma que os crentes não devem permanecer como crianças, levadas de um lado para outro por todo vento de doutrina. O mestre contribui diretamente para essa maturidade. Ele estabelece conhecimento, promove discernimento e ajuda a igreja a distinguir verdade de erro. Entretanto, existe também um perigo quando o ensino se transforma apenas em acúmulo de conhecimento. A informação bíblica precisa produzir transformação. Jesus ensinou que aquele que ouve suas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. O mestre verdadeiro não ensina para mostrar quanto sabe. Ele ensina para que outros conheçam melhor a Cristo e vivam de acordo com sua palavra. O ofício de mestre pergunta: o que a Bíblia realmente ensina? Como podemos compreender essa verdade? Como podemos proteger a igreja do erro? E como essa verdade pode ser aplicada à vida cotidiana? O mestre estabelece raízes. Ele ajuda o cristão a sair de uma fé superficial para uma fé fundamentada. Ensina a pensar biblicamente, discernir espiritualmente e viver de maneira coerente com o Evangelho. O ofício evangelístico. O quarto ministério é o evangelístico. O evangelista possui uma forte vocação para anunciar as boas novas de Jesus Cristo e alcançar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Em Atos 8, encontramos Filipe, identificado como evangelista em Atos 21. Sua história demonstra claramente a dimensão desse chamado. Filipe anunciou Cristo em Samaria, respondeu às necessidades daqueles que encontrava e foi conduzido pelo Espírito Santo ao encontro do oficial etíope. O evangelista carrega uma paixão especial pelos perdidos. Ele não se conforma com uma igreja voltada exclusivamente para dentro. Seu coração está voltado para aqueles que ainda precisam ouvir a mensagem da salvação. O centro da evangelização é Jesus Cristo. Não se trata simplesmente de oferecer uma filosofia positiva, uma melhoria de vida ou uma promessa de prosperidade. O Evangelho anuncia a realidade do pecado, a necessidade de arrependimento, a graça de Deus, a morte e ressurreição de Cristo e o convite para uma nova vida nele. O evangelista possui a capacidade de comunicar verdades profundas de maneira acessível. Ele atravessa barreiras culturais, sociais e relacionais para apresentar Cristo às pessoas. Mas é importante compreender que evangelização não é responsabilidade exclusiva dos evangelistas. Todos os discípulos de Jesus são chamados a testemunhar. O evangelista, porém, possui uma capacitação ministerial específica que frequentemente desperta e mobiliza a igreja para cumprir sua missão evangelizadora. Um dos grandes perigos é transformar evangelismo em entretenimento ou em simples busca por números. O valor de uma pessoa não é medido por estatísticas. Cada vida possui dignidade diante de Deus. O evangelista pergunta: quem ainda não ouviu? Quem está distante? Como podemos comunicar o evangelho de forma fiel e compreensível? Como podemos conduzir pessoas a um encontro verdadeiro com Cristo? Seu chamado é abrir portas, anunciar a salvação e despertar a igreja para a sua missão. O evangelista alcança, mas também precisa trabalhar em conjunto com os demais ministérios
para que aqueles que chegam à fé sejam discipulados, ensinados, cuidados e amadurecidos. O ofício pastoral, o quinto ministério é o pastoral. A figura do pastor é uma das imagens mais profundas utilizadas nas Escrituras para representar o cuidado de Deus com seu povo. O Salmo 23 apresenta o Senhor como o pastor que conduz, alimenta, protege e acompanha suas ovelhas. No Novo Testamento, Jesus declara em João 10:11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O ministério pastoral, portanto, está relacionado ao cuidado, proteção, alimentação espiritual, acompanhamento, orientação, correção e condução do rebanho. O pastor conhece suas ovelhas e está disposto a caminhar com elas. Ele não está preocupado apenas com o funcionamento de uma reunião ou com a organização de uma instituição. Ele se importa com pessoas. Em 1 Pedro 5, os líderes são orientados a pastorear o rebanho de Deus, não por obrigação nem por interesse financeiro, mas voluntariamente, como exemplos para o rebanho. Essa passagem mostra que o pastorado verdadeiro é fundamentado em serviço e exemplo. O pastor precisa saber acolher, ouvir, orientar e corrigir. Precisa ter sensibilidade para perceber quando uma pessoa está ferida, desanimada, afastada ou enfrentando dificuldades espirituais. Ao mesmo tempo, pastorear não significa alimentar dependência. O pastor deve conduzir as pessoas a Cristo e não tornar-se o centro da vida delas. A ovelha pertence ao Supremo Pastor. O ministério pastoral também possui uma dimensão de proteção. O pastor precisa guardar o rebanho contra falsos ensinamentos, divisões e comportamentos que possam destruir a comunhão da igreja. O pastor pergunta: como estão as pessoas? Quem precisa de cuidado? Quem está ferido? Quem precisa ser orientado? Quem está começando a caminhada e precisa de acompanhamento? O coração pastoral ajuda a igreja a permanecer saudável. Ele transforma uma multidão em comunidade porque enxerga pessoas, histórias, necessidades e chamados, a harmonia dos 5 ministérios. Quando colocamos os 5 ministérios lado a lado, percebemos como eles se complementam. O apóstolo ajuda a estabelecer fundamentos e abrir novos caminhos. O profeta chama a igreja à sensibilidade espiritual, à fidelidade e ao discernimento da vontade de Deus. O mestre estabelece conhecimento bíblico, doutrina e maturidade. O evangelista leva a mensagem de Cristo para aqueles que ainda estão fora. O pastor cuida daqueles que fazem parte do rebanho e acompanha seu crescimento. Podemos imaginar esses ministérios como diferentes dimensões de uma mesma missão. O evangelista alcança uma pessoa, o pastor a acompanha, o mestre a ensina, o profeta a desperta e orienta, e o apostólico ajuda a integrá-la em uma visão maior de reino e missão. Nenhum desses ministérios deve competir com os outros. Quando existe competição, o propósito é distorcido. Quando existe cooperação, a igreja é fortalecida. Também precisamos compreender que possuir um dom ministerial não significa possuir maturidade automática. Chamado e caráter precisam caminhar juntos. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a dependência de Deus, a humildade, a prestação de contas e o compromisso com a palavra. Os 5 ministérios não foram dados para criar uma elite espiritual. Efésios 4 deixa claro que eles existem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O ministro saudável não concentra todo o trabalho em si mesmo. Ele equipa outras pessoas para servirem. Essa talvez seja uma das maiores evidências de um ministério verdadeiro. Sua capacidade de formar, capacitar, enviar e multiplicar. Conclusão: estudar os 5 ministérios é compreender que Cristo ama a sua igreja e providenciou recursos para que ela cresça em direção à maturidade. O ofício apostólico nos lembra do chamado para avançar e estabelecer fundamentos.
O profético nos lembra da necessidade de ouvir, discernir e permanecer fiéis à voz de Deus. O mestre nos conduz à profundidade das Escrituras. O evangelista nos faz olhar para aqueles que ainda precisam ouvir as boas novas, e o pastor nos ensina que nenhuma expansão do reino pode acontecer sem cuidado, amor e relacionamento. Quando esses ministérios funcionam de maneira saudável, o resultado não é a exaltação de homens, mas a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12, 1:3 apresenta o propósito: preparar os santos para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir a igreja à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, alcançando maturidade espiritual. Portanto, a pergunta principal não deve ser apenas qual é o meu título. A pergunta mais importante é: como Deus deseja usar minha vida para servir, edificar e preparar outras pessoas? O ministério cristão começa em Cristo, pertence a Cristo e deve apontar para Cristo. A igreja não precisa de ministros que busquem reconhecimento, precisa de servos que carreguem responsabilidade. Não precisa apenas de pessoas que falem sobre ministério, precisa de homens e mulheres que vivam o caráter de Cristo. Não precisa de competição entre dons, precisa de cooperação entre membros. Que os apóstolos estabeleçam com humildade, que os profetas falem com fidelidade, que os mestres ensinem com verdade, que os evangelistas anunciem com paixão e que os pastores cuidem com amor, e que todos compreendam que o objetivo final não é simplesmente fazer a igreja crescer em quantidade, mas levá-la à maturidade, à unidade e à semelhança de Cristo. Porque no final de todo ministério verdadeiro, existe uma única finalidade: que Jesus Cristo seja conhecido, amado, obedecido e glorificado, e que o seu corpo seja edificado para cumprir a missão que recebeu no mundo,